Olá meus amigos, Lucas Muniz aqui para mais um vídeo do nosso canal. O que vocês estão achando da quantidade significativa que nós já temos aqui? Já temos vídeos aí do livro de Provérbios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Está sendo produzido agora capítulo 4. Meus amigos, não são vídeos com o capítulo inteiro, são vídeos com versículos, né? São versículos e aí eu vou desenvolvendo esses versículos. Então, são coisas muito importantes para a nossa vida. Então, sem mais delongas, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar para o seu próximo e de ativar o sininho da notificação. Temos aí, como eu falei, são versículos e versículos importantes, pois Provérbio de Salomão foi escrito pelo próprio Salomão e por alguns outros reis, trazendo aí essa percepção que nós temos da sabedoria, meus amigos, porque nós somos uma geração informada, mas será que nós somos sábios? Não é? Será que nós somos sábios? Então, meus amigos, como eu falei, vamos dar continuidade no capítulo 4, né? Sendo o vídeo da semana retrasada, foi no capítulo 4, dos versículos 5 ao 9. E aqui eu quero ler 3 versículos também para você, ainda no capítulo 4, que é do versículo 10 ao 11, que diz: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, 4 versículos aqui, tá? Do versículo 10 ao 13, tá? Do versículo 10 ao 13. Então, vamos lá. O que o escritor está falando aqui, né? Ele está dando aqui instruções, como na semana retrasada, ele deu aqui instruções, falando que a sabedoria era a coisa principal e tudo mais. E aqui ele fala: ouve, filho meu ensino. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, né? Aceita o ensino que ele está fazendo, que ele está trazendo. Então, meus amigos, temos que ouvir, discernir aquele ensino que nós estamos ouvindo, né? Como eu sempre falo aqui para você, nós somos a geração mais informada da história, tá? Nós somos a geração mais informada da história. Nós temos a informação que nós quisermos com um clique. Basta um clique, nós alcançamos, atingimos aquela informação. Mas será que nós sabemos discernir, sabemos interpretar aquela informação? Sabemos extrair daquela informação um conhecimento, uma inteligência, a sabedoria? Então, o que o escritor está falando aqui? Ouve, filho meu, ouve, filho, e aceita as minhas palavras, ou seja, aceita os meus ensinos. Aceitar os ensinos. Então é por isso que nós precisamos ouvir, porque uma vez que a gente ouve, nós podemos julgar, nós podemos discernir, nós podemos meditar sobre aquilo, sabe? Meditar sobre aquilo. E uma vez que a gente ouve os ensinos, uma vez que a gente extrai o benefício desse ensino, ele multiplicará os anos de vida, ele aumentará os teus anos de vida. Por que, Lucas? Porque uma pessoa instruída é uma pessoa prudente. Uma pessoa instruída é uma pessoa sábia. E quando eu digo aqui instruído, meus amigos, eu não estou falando somente no ensino regular, um curso superior. Eu estou falando de uma instrução que vai além disso, tá? Porque, como eu disse em alguns vídeos, ter uma formação superior não te torna sábio, não vai me tornar sábio. Ter muito conhecimento não me torna sábio. Lucas, então, o que me torna sábio? O que vai te tornar sábio é a aplicação desse conhecimento. Como você aplica esse conhecimento, como você tem um coração ensinável e a visão que você enxerga.
Até onde você enxerga? Isso te torna sábio. Isso faz você principiar em sabedoria, tá? São essas coisas que te faz principiar em sabedoria. Então ele fala: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida, os teus anos de vida. Prudência. Você será uma pessoa prudente. Você não vai fazer qualquer tipo de coisa. Você não colocará a sua vida em risco. Você vai pensar, você vai meditar, você vai começar a imaginar. Assim, será que eu faço assim, assim e aquilo outro? Tá? Pense sobre isso. Pense sobre isso. E continua. Agora ele vai no versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Meus amigos, veja só o quanto que isso é magnífico. Ele começa a dizer aqui: no caminho da sabedoria te ensinei. No caminho da sabedoria, meus amigos, qual a pessoa que não quer ser instruída, que não quer ser ensinada no próprio caminho da sabedoria? A sabedoria tem um caminho. E o caminho da sabedoria, meus amigos, a primeira coisa é que não compete com o ego. O caminho não há espaço no caminho da sabedoria para o ego. Como assim, Lucas? Se o seu ego é grande, se o seu ego é inflado, se você tem na sua mente que só você sabe, que você não precisa aprender mais nada, que você não precisa aprender com alguém, muito pelo contrário, que a pessoa tem que aprender com você, você não está no caminho da sabedoria. Sinto lhe dizer, mas você não está no caminho da sabedoria. Não há espaço para o ego no caminho da sabedoria. E a primeira coisa que a sabedoria faz, a primeira coisa que você sabe que está obtendo sabedoria, é você começar a diminuir o seu ego. Lucas, como assim? Então vamos ser uma pessoa sem ego, vamos ser uma pessoa que não tem uma voz, uma coisa. Não estou falando sobre isso. Mas você vai ser uma pessoa que vai andar em humildade. E eu não estou falando também aqui de uma falsa humildade, meus amigos. Sim, porque também existe uma falsa humildade. Mas eu estou falando de que a sabedoria faz você enxergar o que está dentro de você. Faz você enxergar o seu interior. Faz você enxergar o tanto que você precisa aprender. O tanto que você precisa organizar o seu caminho. O tanto que você precisa organizar os seus pensamentos. Remover informação desnecessária. E andar com discernimento. Isso é andar no caminho da sabedoria. É você enxergar, é você obter conhecimento de várias fontes, de vários canais. É você parar e pensar: isso aqui tem algo que eu possa aprender aqui. Eu posso aprender uma coisa aqui. Então, meus amigos, pense sobre isso. O escritor diz que ensinou o seu filho no caminho da sabedoria. O quão é magnífico você ser ensinado nesse caminho. O quão é magnífico você adentrar no caminho da sabedoria logo cedo. O quão cedo você entrar, melhor será. E não para. E pelas carreiras direitas te fiz andar. Pelas carreiras direitas, pelas veredas, te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Então veja só.
Ele começa a falar aqui, olha, ouve as minhas palavras, aceita as minhas palavras, aceita os meus ensinos e se acrescentarão os teus anos de vida. Porque tu vai começar a ser prudente, você vai começar a ser prudente, você vai começar a calcular os seus passos, a calcular as suas decisões, você vai pensar primeiro antes de agir. Aí você adentra no caminho da sabedoria. Você começa a andar ali no caminho da sabedoria, discernindo, tendo prudência, obtendo entendimento, obtendo conhecimento, colocando esse conhecimento em prática, não é? Ah, Lucas, e se eu fizer tudo isso, o que é que vai acontecer? Meus amigos, toda causa, todo efeito tem uma causa. Quando você começa a fazer essas coisas, olha só o que é que vai acontecer. Por elas andando, seja por esses caminhos andando, por essas veredas andando, não se embaraçarão os teus passos. Como assim, Lucas? Não entendi. Não vai ter indecisões, meus amigos. As indecisões que tão perto anda de você, a ansiedade que tão perto anda de você, vai começar a sair. Por quê, Lucas? Porque você vai começar a ter clareza na mente, clareza daquilo que você quer fazer para a sua vida, clareza para aquilo que você quer fazer para a geração posterior, clareza nas suas decisões, clareza nas suas decisões. Não vai embaraçar os teus passos, não vai tropeçar. Você não vai tropeçar em qualquer coisa. Você não vai tropeçar em qualquer coisa. Meus amigos, ninguém tropeça em uma coisa grande. Ninguém tropeça no que você está vendo ali. Ah, um tijolo, vou tropeçar no tijolo. Não. Você tropeça em pequenas coisas. E quando você está no caminho da sabedoria, você começa a enxergar essas pequenas coisas. Você começa a enxergar as entrelinhas. As entrelinhas. Pensa sobre isso, pense sobre isso. E continua. Se correres, não tropeçará, como eu estou falando aqui. Se você correr, também não vai tropeçar. Se você apressa ali o seu passo, apressa ali os seus passos, você não vai tropeçar. Então, meus amigos, pense sobre essas coisas. Pense sobre essas coisas aqui. Pense o quão é bom e o quão é importante você estar no caminho da sabedoria. Você adentrar esse caminho da sabedoria. E o versículo 13: pega-te à correção e não alargues. Meus amigos, aqui está um outro ponto-chave de quem é sábio, de quem começou a principiar em sabedoria. O que, Lucas? Ele ama a correção. Ah, como assim, Lucas? Eu ia para o caminho da sabedoria porque eu achei que eu não ia errar mais. Sim, meus amigos, você vai errar. Sim, meu amigo, você vai errar. Só que a diferença é que você não continua no erro. A diferença é que você aprende com aquele erro e você busca correção. Você errou ali, você buscou corrigir aquele erro. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa corrigível. É uma pessoa que aceita ser corrigido. Meus amigos, é por isso que eu disse que no caminho da sabedoria não há espaço para o ego. Porque uma pessoa cheia de ego, egocêntrica, não aceita ser corrigida. Não aceita ela ouvir dizer: você errou. Isso que você fez está errado. Essa pessoa não aceita. Ou ela vai te desdenhar, ou ela vai dizer que errado é você, ou ela vai partir para a ofensa.
mas ela não aceita que está errada. Não aceita. E uma pessoa sábia, ele se apega à correção. Ele se apega à correção. Ele tem ciência de que ele pode errar também. Ele é ciente de que ele também está sujeito a errar, está sujeito a ter ali pequenos deslizes. Ele tem essa ciência e ele se agarra à correção. Se agarra à correção e não larga. E não larga. Lucas, e veja só, e isso também tem mais uma condição, isso também tem uma condição. Você faz isso e acontece uma coisa. O que é que vai acontecer quando você faz isso? Guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, a correção, o caminho da sabedoria, andar sem tropeçar toda a vida, é a sua vida. É a sua vida. Meus amigos, veja só o quanto que isso é importante. Você andar no caminho da sabedoria. Então veja só, recapitulando. Você ouve as palavras de ensino, você discerne, e aquilo já começa a aumentar os teus anos de vida, porque se você se tornará prudente. Você adentra o caminho da sabedoria. Você adentra e começa a principiar no caminho da sabedoria. Você começa a enxergar pequenas coisas, pequenas falhas que te faz tropeçar. E mesmo assim, mesmo enxergando essas falhas, você não larga a correção. Você não abre mão de ser corrigido. Você não abre mão, rapaz, eu errei. Você vai ponderar, você vai meditar e você vai perceber, eu errei. Vou corrigir a minha rota. Ah, meus amigos, isso é ser sábio. Isso é andar em sabedoria. Isso é ser sábio. Então, meus amigos, pense sobre isso. Pense se você está se tornando uma pessoa sábia ou se você está sendo apenas um acumulador de informação. Um acumulador de informação. Então, meus amigos, é isso. Não deixe de meditar, não deixe de anotar, não deixe de compartilhar esse vídeo para o seu próximo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação, e nos veremos na próxima.